E aí galera, tranquilo? Hoje eu tô aqui para fazer um review de edição de um mangá que já foi publicado aqui no Brasil, de uma obra muito importante, mas que foi publicado de uma forma um pouquinho problemática e que só agora, nos últimos anos, que vem sendo publicado de uma forma que realmente faz jus à obra. E eu estou falando de Neon Genesis Evangelion. E antes de começar o vídeo, queria pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu curtir, um comentário, se possível ativar o sininho, porque tudo isso ajuda bastante o canal e ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e que ele deve ser entregue para mais pessoas. Também vou deixar aqui na descrição os links da Amazon para caso você tenha interesse de comprar esse mangá aqui e qualquer outro quadrinho. Se você adquirir através dos nossos links, ajuda muito o canal e você não tem nenhum custo adicional por isso. E sem mais delongas, bora pro review. Bom, Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion, ou até mesmo como alguns fãs carinhosamente chamam Eva, foi um mangá publicado entre 1995 e 2014, e é um mangá de 14 volumes. Sim, você não ouviu errado, foi um mangá que demorou quase 20 anos para ser completamente finalizado, e vocês aí, fãs de One Piece que reclamam que tá demorando muito para acabar, pelo menos o Oda tem um certo tipo de periodicidade, de regularidade para publicar One Piece. Evangelion levou sim quase 20 anos para ser finalizado, e ele foi criado pelo Yoshiyuki Sadamoto. Como eu falei anteriormente, o mangá ele foi finalizado em 14 volumes no Japão, mas aqui no Brasil a editora Conrad, que foi a editora que trouxe o Neon Genesis Evangelion pela primeira vez, trouxe em 28 volumes. Isso significa que cada volume da edição brasileira, da primeira edição brasileira, tinha metade de uma edição japonesa, o que a gente chama aqui de meio tanto. Então a editora Conrad trouxe 28, a ideia, né, era trazer 28 volumes para o Brasil. Só que acontece que depois de 20 volumes, a obra foi cancelada pela editora Conrad, ficando inacabada. E aí, muitos anos depois, a editora JBC comprou os direitos de Evangelion aqui no Brasil e reassumiu a edição que a editora Conrad estava trazendo. Então a JBC não reiniciou do número 1, mas sim continuou da edição 20, que era onde a Conrad tinha parado, e finalizou a obra, totalizando os 28 volumes. Nesse meio tempo, a editora Conrad até tentou trazer uma outra edição de Evangelion. Se eu não me engano, nessa edição eram os 14 volumes, né, ao invés de 28. Porém, ela publicou somente uma edição, um volume, né, o primeiro volume, em 2005 e parou. E aí a obra foi cancelada novamente. E aí, depois que a JBC, se eu não me engano, em 2011, retornou a publicação de Evangelion e terminou, ela aí sim recomeçou a publicação, e se eu não me engano, também foram em 14 volumes. Então, só para lembrar a linha do tempo, a editora Conrad cancelou a série em 20 volumes, a JBC assumiu, terminou a publicação e aí reiniciou com uma outra edição, uma outra roupagem, do início ao fim novamente. E aí, depois de tudo isso, já no ano de 2022, a JBC trouxe novamente Evangelion, agora nessa edição aqui que eles chamaram de Collector's Edition, que é a mesma edição que o Japão publicou também depois da edição original, né? Então o Japão publicou os 14 volumes originais, e agora também eles trouxeram essa Collector's Edition, que é um Kanzenban, ou seja, é um volume de mangá que traz mais do que um volume dentro de um só. Então, no caso aqui, tem 2 volumes de Evangelion em um mangá só. Isso significa que a Collector's Edition vai ser completada em 7 volumes. Essa edição já é considerada ali uma edição de luxo, né? Primeiro pelo tamanho, mas também porque traz alguns adicionais que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o formato desse mangá aqui é de 21 centímetros por 15 centímetros, possui papel offset de 90 gramas, o que é uma gramatura bem boa. Eu não consigo notar assim transparência enquanto eu leio. Você só nota a transparência se for uma página completamente branca, né? Que normalmente são aquelas páginas de transição entre capítulos, e aí você consegue notar uma transparência, mas na leitura isso não atrapalha em nada, até mesmo porque eu realmente não consigo notar uma transparência, é bem sutil. E aí em páginas como essa, onde você tem um fundo bem branco aqui, você nota ali um pouquinho da página seguinte, mas é pouca coisa mesmo. A edição vem com capa cartão, não é capa dura, tá? E vem com orelhas, beleza? Isso aqui, galera, não é uma sobrecapa, por algum motivo, não sei porquê. Quando eu olhava o anúncio, né, do mangá, eu achava que isso aqui era uma sobrecapa, mas não é, tá? É a capa mesmo, não tem sobrecapa. E eu gostei muito desse trabalho editorial aqui da capa. Eu achei bem bonita, não sei se é por isso que eu achei que fosse uma sobrecapa, né? Não sei. Mas eu gostei muito, e eu gostei principalmente aqui dessas cores aqui em tons pastéis. Peguei outra edição aqui para mostrar para vocês que as cores são diferentes em cada edição. Porém, diferentemente de One Piece, que também tem as cores diferentes,
mas tem cores mais vivas. E aqui em Evangelion a gente tem cores mais pastéis, o que faz com que, apesar da diferença de cores, seja uma mudança muito sutil e fique muito bonito na estante. Aqui na lombada a gente tem o nome da obra, o número, o nome do autor e o logo da JBC. E aqui a quarta capa é bem sóbria, bem bonita mesmo, só com o número da edição e o nome da obra, tá? Eu gostei bastante do trabalho gráfico dessa edição e vamos falar um pouquinho agora do que vem nela, né? Porque eu falei que era uma edição de luxo, então o que muda, né? Apesar de ser pouca coisa, tá? Não é super luxuosa não, mas é muito bonito. Então todo volume ele traz um marca-página exclusivo do volume, pelo menos até o volume 3, que é o volume que eu adquiri até agora, vem com esse marca-página, tá? E aí é um marca-página exclusivo por volume, que normalmente vem a arte da capa aqui, e aqui como se fosse a quarta capa, né? É basicamente a capa e a quarta capa nos marca-páginas. E a gente tem também bastante páginas coloridas, tá? Eu digo bastante porque a gente tem tanto no início de cada volume, né? Então não é só no primeiro volume, todos os volumes iniciam com páginas coloridas. E no meio do mangá também, em algum momento aqui entre os capítulos, a gente tem também algumas ilustrações coloridas, tá? Não são todos os capítulos, mas acredito eu que é mais ou menos na metade do mangá aqui, a gente tem também uma nova incidência de páginas coloridas. Então, aqui também, ó, a gente tem mais páginas coloridas no meio do mangá. Deve ser algumas ilustrações específicas que eles escolheram para trazer colorido, o que eu achei bem legal. Não é sempre que a gente vê páginas coloridas em mangás, né? Cada volume tem uma média de 330 páginas, alguns são maiores, outros são um pouquinho menorzinhos, mas a variação é bem pouca, tá? Então gira em torno de 330, 350, 310 páginas, algo em torno disso. E o preço é de 74, começou com R$ 74,90, né? Mas já teve um reajuste de preço para R$ 79,90. Até agora foram lançadas as 6 edições, o que significa que só falta a última edição para completar a obra. Ainda não foi anunciado de quando que vai lançar essa 7ª edição, e a JBC teve um reajuste de preços agora para 2025, então também não se sabe se essa 7ª edição vai vir ainda no preço de R$ 79,90 ou se eles vão aumentar, tá? Mas eu acredito que vai vir nesse primeiro trimestre, certeza que vem no primeiro semestre de 2025, tá? Apesar de que a periodicidade da JBC tá bem bagunçada, né? Da maioria das editoras, na verdade, mas eu acredito que nesse primeiro semestre é certeza, e talvez até mesmo no primeiro trimestre de 2025. O que significa que você pode adquirir já os seus mangás de Evangelion, porque eles estão praticamente completos e direto tem promoção desse mangá aqui, tá? Eu mesmo peguei as 3 primeiras edições por R$100, o que dá mais ou menos R$33 por edição. O que eu acho que vale muito a pena, primeiro, levando em conta que tem 2 mangás aqui dentro, então sairia R$15 por tankobon, né, por edição, por volumezinho japonês, além dos extras que eu falei de marca-páginas e páginas coloridas, que assim, algumas pessoas consideram isso uma coisa bem nada a ver, mas tem outras pessoas que gostam muito desses extras, né, que até colecionam, então isso aqui gera valor agregado também pro mangá. Então é isso, pessoal, esse foi o review de edição de Evangelion, um mangá muito bom, é um clássico já praticamente, né, tem muitos fãs pelo mundo todo, e finalmente a JBC trouxe aí uma edição de respeito e respeitando também a edição japonesa, né? Porque como eu falei, lá no Japão eles lançaram essa Collector's Edition e eles trouxeram exatamente como foi publicado lá, e isso eu achei bem legal, realmente estava faltando isso aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, novamente, deixe seu curtir, a sua inscrição, isso é muito importante pra gente, comenta aí, eu gosto muito de conversar com vocês nos comentários, e de novo vou deixar os links da Amazon aqui na descrição para você poder ajudar o canal caso você queira. No mais é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou!